E aí, pessoal? Tudo pronto para mais uma viagem literária. Preparados. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo de Jane Eyre. Da Charlotte Brontë. Isso. Uma obra que, olha, mexe com a gente até hoje. Sério. É verdade. Impressionante como um livro escrito lá no século XIX consegue ser tão atual, né? É mesmo. Jane Eyre continua tocando em temas que a gente vê na nossa sociedade. Totalmente. A história da Jane é de uma força, órfã, lutando contra tudo e todos para encontrar seu lugar no mundo. Você fica pensando, como ela aguenta tudo isso? Pois é. E essa força, essa resiliência da Jane, que a torna uma personagem tão inspiradora. Desafiando convenções, buscando sua independência num contexto social super rígido. Ela faz isso desde criança, né? A infância de Jane é marcada por, digamos... Bons desafios. Para dizer o mínimo. Crescer sem pais. Criada por parentes que a tratam com frieza. De cortar o coração. Nossa, e como? A Charlotte Brontë não poupa detalhes descrevendo a tirania do primo, o John Reed, e a indiferença da tia Reed. Você lembra daquela cena em que a Jane é trancada no quarto vermelho? Nossa, que angústia. Aquela cena me marcou. É como se o quarto representasse todo o sofrimento, toda a rejeição que ela sentia, sabe? Sim. Era ali que ela confrontava os medos, a solidão. Exatamente. E é interessante como a autora usa esse ambiente opressor para mostrar a força da Jane já ali, né? Falei assim, mesmo criança, ela se rebela contra as injustiças. Questiona o papel que a sociedade quer impor para ela. É verdade. Lembra da cena que ela compara o primo John a um feitor de escravos? É mesmo? Que atitude. Ela usa a linguagem dos movimentos abolicionistas, que estavam em alta na época, para denunciar a opressão. É genial como a Charlotte Brontë tece essas referências históricas na narrativa. Pois é. Mostra a consciência social da Jane desde novinha e nos convida a refletir sobre as injustiças, né? Que persistem em diferentes épocas. E falando em escape, a leitura era uma válvula de escape para Jane. Sem dúvida. Era nos livros que ela encontrava refúgio, inspiração e também empoderamento. Através dos livros, ela ampliava os horizontes, alimentava a imaginação e construía uma armadura interna para enfrentar as adversidades. É verdade. E essa busca por liberdade que a gente vê na infância se intensifica quando ela é enviada para Lowood. Verdade. Lowood representa um novo obstáculo na vida da Jane. Um internato com regras rígidas, um ambiente frio, opressor. E muito disso por causa do Sr. Brocklehurst, o diretor, que se figura. Nossa. Pregando caridade cristã enquanto priva as alunas de comida, roupas adequadas, tudo em nome da disciplina. Hipocrisia personificada. Ele usa a religião como um instrumento de controle, impondo um padrão de comportamento que, no fundo, só serve para perpetuar as desigualdades. Mas mesmo em Lowood, a Jane encontra uma luz no fim do túnel. A amizade com a Helen Burns. A Helen. Uma personagem que representa a aceitação, a fé inabalável. Mesmo diante do sofrimento. Que personagem diferente, né? Pois é. A Jane questionadora, rebelde, e a Helen que busca conforto na espiritualidade. Mas essa diferença que torna a amizade delas tão rica. Verdade. Elas se complementam. Com certeza. E essa amizade é fundamental para a Jane. Ela encontra na Helen apoio emocional, alguém que a compreende, que ajuda a lidar com as dificuldades de Lowood. Mas é importante destacar que, apesar da influência da Helen, a Jane nunca abre mão da sua busca, né? Por justiça e liberdade. Lembra da cena em que ela é acusada injustamente de mentirosa? Nossa, me deu uma pena no coração só de lembrar. Na frente de todos. Que humilhação. Mas é admirável como ela enfrenta o Sr. Brocklehurst, se defende com firmeza. Que sempre se deixava abater. Mais uma prova da força interior dela, da recusa em se curvar diante da opressão. E nesse momento, a chegada da Shraita, Temple of Lowood, é um alívio, né? A Shraita. Temple representa a compaixão, a bondade, em contraste com a frieza do Sr. Brocklehurst. Ela se torna uma mentora para Jane, reconhecendo seu valor, incentivando seus estudos. E é essa força, essa determinação que a Jane cultiva em Lowood que a impulsionam para a próxima fase da jornada. Quando ela decide deixar o internato e se aventurar como governanta em Swordfield Hall.
Verdade. Mas essa já é uma história para a próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados, porque vem muita coisa por aí. E não esqueçam, o link para comprar o livro está na descrição do vídeo. Até a próxima. E cá estamos de volta, mergulhando cada vez mais fundo nesse universo de Jane Eyre. Verdade. Na primeira parte, a gente viu a Jane enfrentar uma infância difícil, os desafios de Lowood, e agora ela está prestes a embarcar numa nova aventura em Thornfield Hall. E é nesse ponto que a história dá uma guinada, né? Thornfield é um lugar totalmente diferente de tudo que a Jane conheceu até então. Verdade. Uma mansão imponente, com áreas de mistério, e um dono pra lá é de enigmático. O Sr. Rochester. O Sr. Rochester, né? Um daqueles personagens que te cativam logo de cara. Ele é rude, sarcástico, mas, ao mesmo tempo, demonstra uma inteligência, uma sensibilidade que ele tenta esconder. Verdade. Uma combinação irresistível. E o primeiro encontro deles é, digamos, inusitado. A Jane passeando tranquilamente quando, de repente, dá de cara com o Sr. Rochester e seu cavalo caindo na estrada. Que situação, né? Meio desastrada, meio cômica, meio simbólica. Parece até um presságio de que a relação deles vai ser tudo menos convencional. E a partir desse encontro, a gente vê a dinâmica entre eles se intensificar. Uma atração inegável, mas permeada por diferenças sociais, de idade, de personalidade. E a Jane, como sempre, não se deixa intimidar, ela se impõe. Debate com ele de igual para igual. Cá entre nós, deixa o Sr. Rochester ainda mais fascinado. Verdade. É como se ele visse nela uma chama que as outras mulheres da sociedade não tinham. Exatamente. Ela quebra o molde da mulher submissa da época. E isso atiça a curiosidade dele, faz querer desvendar a mente brilhante que se esconde por trás daquela aparência simples. Mas Thornfield não é só romance, né? Não. Tem também uma atmosfera de mistério operando, não era? Verdade. Lembra dos estranhos sons que a Jane ouve vindos do terceiro andar? Sim. E a figura misteriosa da Grace Poole, a governanta. A Charlotte Brontë sabe como ninguém criar suspense. É de roer as unhas. A gente fica naquela expectativa, tentando juntar as peças do quebra-cabeça, desvendar os segredos, né? Que se escondem por trás das paredes de Thornfield. E aí, para aumentar ainda mais a tensão, chegam os convidados. Entre eles. Elegante Blanche Ingram. Linda, rica, refinada. Tudo que a sociedade esperava de uma mulher naquela época. E claro, ela é vista como a candidata perfeita para se casar com o Sr. Rochester. É como se a Blanche representasse tudo aquilo que a Jane não é. Pelo menos aos olhos da sociedade. E a Jane, diante daquela beleza da sofisticação, começa a questionar o próprio valor, né? Será que ela teria alguma chance com o Sr. Rochester? É de partir o coração. Mas ao mesmo tempo, essa situação toda faz a Jane despertar para a necessidade de se afirmar, de mostrar quem ela é de verdade, por baixo daquela casca de timidez. E o Sr. Rochester, como sempre, adora provocá-la. Ele parece se divertir com a insegurança dela, mas ao mesmo tempo demonstra um carinho especial, tratando de forma diferente das outras mulheres. Lembra quando ele convida para conversar? Sim. Para ouvir música? Para mostrar seus desenhos? Sim. Ele reconhece a inteligência, a sensibilidade da Jane. Algo que as outras mulheres, com toda a sua beleza e elegância, parecem não ter. E aí, no meio dessa confusão de sentimentos, temos a chegada da cigana. A cigana, um elemento chave na história, né? Ela traz um toque de magia, de mistério, e funciona como um catalisador para as revelações que estão por vir. E ela faz revelações bombásticas, principalmente para Jane. Ela alerta sobre os perigos que a cercam. Sobre a importância de seguir seu coração, mesmo que isso signifique desafiar as convenções. É como se a cigana representasse a intuição da Jane, né? Aquela voz interior que sussurra verdades que ela tenta ignorar. E a Jane, dividida entre a razão e a paixão. Tenta se afastar do Sr. Rochester. Mas o destino, ou a Charlotte Brontë, tinha outros planos. O Sr. Rochester, no ato impulsivo, pede a Jane em casamento. Que vira-volta. A gente fica naquela torcida. Será que vai dar certo? Será que eles vão conseguir superar as barreiras, os segredos, os medos? Mas, infelizmente, a felicidade dura pouco. Afinal, os esqueletos no armário de Thornfield ainda não foram revelados. E essa bomba a gente deixa para a próxima parte. Isso. Fiquem ligados para saber o desfecho dessa história que, te garanto, vai te deixar sem fôlego. E voltamos para a reta final da nossa jornada por Jane Eyre. Paramos num momento crucial, né? Com a Jane prestes a se casar com o Sr. Rochester, mas com aquela sensação de que algo não ia bem. E não é que a intuição dela estava certa. A bomba
estourou bem na hora do sim. No meio da cerimônia, surge um advogado com a notícia. Sidney Rochester já era casado. Que notícia, né? Imagina a decepção da Jane. A humilhação. A sensação de ter sido enganada pelo homem que ela amava. E a história por trás desse casamento secreto é ainda mais chocante. Pois é. A esposa do Sidney Rochester, a Bertha Mason, estava trincada no 3º andar de Thornfield. Escondida do mundo por causa da sua condição mental. É de cortar o coração. A Bertha se torna um símbolo da opressão que as mulheres sofriam naquela época. Escondidas, silenciadas, tratadas como um problema a ser varrido para debaixo do tapete. É uma crítica social fortíssima. Fortíssima. A Charlotte Brontë coloca em xeque a hipocrisia da sociedade vitoriana, pregando moral e bons costumes, mas escondendo seus fantasmas nos porões. E Jane, diante dessa revelação, toma uma atitude radical, né? Ela foge de Thornfield. Ela ama o Sidney Rochester, mas não aceita ser outra. Não abre mão da sua dignidade. Que decisão difícil, largar tudo, se aventurar sozinha no mundo. Que não oferecia muitas oportunidades para a mulher. Mas era a única escolha possível para alguém como a Jane. Com certeza. A fuga da Jane é um marco na história. Um ato de coragem e amor próprio. E essa jornada leva ela para um caminho de autoconhecimento, de superação. É verdade. Ela enfrenta a fome, o frio, o medo e descobre uma força interior que ela nem imaginava ter. E essa força conduz para a casa dos irmãos Rivers. St. John, Diana e Mary. Eles representam um novo recomeço para Jane. Um porto seguro onde ela encontra carinho, amizade e a chance de reconstruir a vida. A família Rivers é um contraponto à frieza, à hipocrisia que a Jane encontrou em outros lugares. É verdade. Eles acolhem sem julgamentos, reconhecem o valor dela, ajudam a encontrar seu lugar no mundo. E é com eles que ela descobre uma nova paixão. É o ensino. Ela se torna professora na escola do vilarejo, compartilhando seus conhecimentos, ajudando a formar novas mentes. É bonito de ver como a Jane, mesmo depois de tudo que passou, não perde a vontade de aprender e de ensinar. Ela encontra no conhecimento uma forma de transformar a si mesma e o mundo ao redor. E aí entra em cena St. John, o irmão mais velho. Um homem religioso dedicado à sua missão de evangelizar os povos da Índia. E que vê na Jane a companheira ideal para essa jornada. Ele a pede em casamento, mas é um pedido motivado pelo dever, pela razão e não pelo amor. Ele admira a Jane, a considera uma mulher forte, capaz, mas não a ama de verdade. E a Jane, mais uma vez, se vê diante de uma encruzilhada. Seguir um caminho seguro, mas sem paixão. Ou seguir seu coração, mesmo que isso signifique enfrentar o desconhecido. E nesse momento crucial, algo mágico acontece. A Jane ouve a voz do Sidney Rochester chamando por ela. É como se o destino estivesse conspirando para uni-las. E ela descobre que o Sidney Rochester passou por grandes provações. Perdeu a visão e uma das mãos no incêndio em Thornfield. Nesse mesmo incêndio, a Bertha morreu. Que reviravolta. O destino, de forma trágica, removeu os obstáculos que impediam a união da Jane com o Sidney Rochester. E a Jane, sem hesitar, volta para Thornfield e se casa com ele. É um final feliz, mas não um conto de fadas, né? Eles vão enfrentar desafios, lidar com as limitações do Sidney Rochester. Mas o amor que os une se fortalece ainda mais. Jane Eyre nos ensina que o amor verdadeiro supera barreiras, preconceitos e até a distância. É verdade. E a Jane, com sua força, sua resiliência, sua busca por uma vida autêntica, nos inspira a trilhar nosso próprio caminho, sem medo de lutar por aquilo que acreditamos. É isso aí. Jane Eyre é uma obra-prima da literatura que nos faz refletir sobre amor, liberdade, superação. E a história da Jane, com certeza, vai continuar ecoando nos nossos corações por muito tempo. E para quem ficou com vontade de se aventurar nesse universo, o link para adquirir o livro está na descrição do vídeo. Esperamos que tenham gostado do nosso mergulho em Jane Eyre. Até a próxima.